barracas não, as casas... Eu vivi o período imediatamente a seguir ao 25 de Abril com uma grande envolvência. Logo que o Nuno Portas tomou posse, o Nuno Portas promoveu uma série de encontros internacionais em que convidou uma série de pessoas para discutir connosco sobre a montagem de uma política urbana. E, de facto, ele idealizou um conjunto de programas muito bem estruturados, que foi o SAL, por um lado, mas foi outro igualmente importante, até talvez com maior impacto, que foi das cooperativas de habitação económica. E foi uma terceira figura, que são os contratos de desenvolvimento para a habitação. Portanto, não tinha a lógica da promoção imobiliária, mas tinha a lógica de apoiar a indústria na produção de habitação, por um lado, e peças urbanas de relevo. Estes três programas de política habitacional foram, de facto, muito bem concebidos e da maior importância. Casas sim, barracas não, as casas são do povo, a baixa exploração. Eu penso que, de facto, do tempo de intervir é uma questão fulcral na cidade. Não basta fazer planos, obviamente. É necessário depois arranjar intervenções concretas que, no fundo, marquem o território e que as vão concretizando. Na altura, Setúbal era um bocadinho de tensões. Por um lado, porque entre 1970 e 74 foi o concelho do país onde houve maior número de transações de terrenos. E porquê? Porque havia um conjunto de grandes projetos industriais, a Sete Nave, a INAP, a Eurominas, grandes intervenções que previam, de facto, um grande afluxo de população, nomeadamente população alentejana, que iria vir e que veio, efetivamente, para a Península de Setúbal. E, portanto, foram períodos, de facto, bastante conturbados, esses do pós-25 de Abril. A democracia, apesar de ser uma coisa muito abstrata, só se torna real no cotidiano do dia-a-dia das pessoas quando se percebe de que é que falamos quando falamos de. Ora bem, nós saímos de uma ditadura, entramos numa revolução onde tudo se precipitou com uma velocidade enorme e, como é próprio de uma revolução, os ideais e as expectativas estavam muito altas. Algumas dessas expectativas, por exemplo, a qualidade e não é só a qualidade, também a quantidade daquilo que era necessário fazer em termos do alojamento, da habitação, era um tema da Revolução e era um tema do próprio Estado de Providência que nós não tivemos. E, portanto, é uma das grandes obrigações do Estado, não é? A paz, o pão, saúde, a habitação. Ministérios da Administração Interna e do Equipamento Social e do Ambiente. Despacho. Em face das graves carências habitacionais, está o Fundo de Fomento da Habitação a organizar um corpo técnico especializado, designado por Serviço de Apoio Ambulatório Local, SAAL. A habitação é uma coisa que tem visibilidade, muita visibilidade, e é uma coisa que mexe com o teu cotidiano, com a tua vida. Portanto, não é de espantar que tenha sido uma das causas mais visíveis e até uma das mais apaixonantes, e uma daquelas, contrariamente a outras, em que as pessoas se sentem atores dessa mudança. Não é daí que, hoje em dia, parece muito o que ficou da poética do Sal foi essa generosidade, essa capacidade das pessoas serem mobilizadas, de virem para a rua, de sentirem que o poder, contrariamente ao que era de antes, estava do lado delas e que a política podia resolver situações. E, portanto, ficou esta ideia de que o Sal podia ser um modelo que vai buscar energias ao terreno, que vai mobilizar as pessoas e que põe o Estado do lado dos pobres, não é? E, portanto, assim aconteceu. E do que ficou hoje, apesar do Sal medido quantitativamente, ele de facto não significou muito, mas em termos ideológicos, que são mais importantes do que a realidade, a maior parte das vezes, de facto significou essa viragem e essa ideia de que nós podemos fazer parte da política. A política não é aquela coisa distante, nem é necessariamente uma ação que se gera de forma autoritária de cima para baixo. Nós, quando os pedreiros começaram a formar tijolo, quando a gente pensava de ter uma dúzia de tijolos montados, já havia duas dúzias. Os homens cantando, avante o camarada,
e as mulheres acartando massa, o povo unido. Isto aqui era uma orquestra. Eu acho que o interesse do Sal hoje em dia, numa altura em que as pessoas estão desencantadas com a democracia e parece que o poder político de que não gera nada, tudo se escapa, não é? As pessoas têm a ideia de que uma agência de rating manda mais do que o Ministro das Finanças e sentem que não têm capacidade de gerir o seu destino. E então não é de espantar que haja quase que um retorno poético e romântico às políticas basistas. Mas entendamos-nos, hoje o contexto sociológico é completamente diferente. A maior parte das operações SAL tinham comunidades organizadas e que partilhavam algumas questões acerca do local e da forma como pretendiam viver. E hoje em dia as políticas de habitação dirigem-se a uma abstração, que se chama déficit de habitação, déficit de alojamento. Na sua zona, os problemas que se põem de imediato são problemas comuns, portanto, a estas outras zonas, ou acha que ali se concentram situações especiais? Quer dizer, a zona que eu represento, nesta altura, o bairro não é um bairro de barracas, é um bairro pobre, é um bairro camarário, construído por 5 anos e que tem 37. É em pré-fabricado, em fibra de lusalite. Claro que aquilo que por 5 anos tem 37, por 37 anos já se vê quais são as condições que o bairro reúne nesta altura. Hoje, quando vejo aquilo que se passou no Sal em Lisboa, de facto as situações são bastante diversificadas. Nós tivemos situações que estão perfeitamente consolidadas. O bairro das Fonsecas é um caso talvez mais paradigmático. Na Comissão Nacional do Sal, julgo que estava Nuno Teutónio. Teve um papel muito importante na dinamização do Sal. O Sal do Porto, para nós, era, de facto, o exemplo máximo da qualidade da intervenção pelo processo, por aquilo que fizeram nas várias intervenções, nomeadamente as do Ávaro, mas não só. E, portanto, era visto como uma intervenção de grande qualidade local. E, na altura, de facto, houve ali uma grande crise de trabalho. E, portanto, grande parte dos arquitetos envolveram-se. Quando hoje fazemos um bocado a história do Sal, a maior parte das intervenções de relevo foram feitas no Norte, talvez porque houve mais arquitetos que se envolveram neste tipo de operações, tiveram maior margem de manobra no diálogo com as comissões de moradores e, portanto, maior capacidade de persuasão, que é uma coisa muito importante. Eu considero que a teimosia é uma das maiores qualidades que o arquiteto pode ter, apesar de muitas vezes essa teimosia ter dificuldades no relacionamento com o cliente. Se é fácil imaginar o que se passa uma vez o projeto feito até à realização da obra, já é muito mais difícil para o comum das pessoas imaginar o que é o trabalho que leva a esta fase final de projeto. Ora, para que cada vez mais as populações, os habitantes possam interferir, possam participar no processo do próprio projeto, possam fazer que as suas ideias, os seus desejos se traduzam nas obras, precisam de conhecer melhor o tipo de raciocínios, as fases, as etapas, as dificuldades com que um projeto nasce, se desenvolve, até chegar a uma fase final como esta. Acho que naquela altura foi muito importante a legislação prever que mesmo no Executivo Municipal estivessem representadas as várias forças políticas locais. Acontece que grande parte das operações SAL eram de facto operações dinamizadas pela extrema-esquerda. Quando se começou a institucionalizar o poder local e o poder local a intervir, as necessidades básicas na altura eram essencialmente outras. Eram as questões do saneamento, as questões dos arrelamentos, as questões das enormes áreas degradadas. Isto na maior parte das cidades, não nas cidades centrais. Este problema da discussão dos projetos com os utentes
que está hoje muito na ordem do dia, hoje muito discutido, o problema da participação, para mim é não só uma maneira de resolver melhor, compreender melhor e, portanto, resolver melhor os problemas dos utentes, mas também uma necessidade para o próprio desenho, para o próprio desenvolvimento do desenho. Está aqui a maquete da Casa de Évora e um estudo de conjunto, um dos grupos de habitação. E a casa não é nada de acabado, o volume da casa. Há que projetar cada unidade, pensando no interior, no pátio, nas janelas, nos detalhes, como aqui, mas há também que pensar na associação. Eu tentei não fazer uma reprodução do tipo tradicional de casa, o que seria absurdo. A forma de vida das populações está a transformar-se. Não é um projeto puro. Procura responder às diferentes tendências que surgem. É um projeto também de compromisso. Mas foi muito difícil fazê-lo aceitar. Foi muito discutido. A experiência de Évora foi importante exatamente como uma antecipação daquilo que poderiam vir a ser os planos diretores municipais. Foi a altura em que o Overseas começou a desenhar a Malagueira e, portanto, havia também toda a discussão em torno da Malagueira. E, de facto, houve ali um conjunto de ideias muito fortes. Por um lado, todo o processo de envolvimento permanente da sociedade civil e do poder das várias organizações na tomada de decisões do próprio plano. O outro foi a importância dada a duas questões que hoje em dia consideramos todos vitais, que é a questão da estrutura ecológica, por um lado, e do património, por outro, como, no fundo, um pouco os elementos fixos e estruturantes das intervenções. E depois, os outros passos e as outras ações necessárias para, no fundo, dar coerência e criar condições de desenvolvimento para o território municipal. O momento mais importante do plano é o momento em que se faz o plano. Não é o pós-plano feito. Ou seja, o momento importante é quando, reconhecendo um determinado problema, se consegue negociar a solução. Essas coisas ou se consolidam enquanto se está a fazer o plano, onde há uma interação muito grande entre o político e o técnico, e, portanto, isso consegue ir avançando, porque a partir do momento em que um plano está feito, o plano está praticamente desatualizado, porque a incapacidade de prever o futuro é enorme. Com a União Europeia tiveste um shot de fundos que te permitem ultrapassar coisas de séculos no país, não é? Eu entendo que as pessoas deem muita importância às questões das autoestradas e por aí fora, porque de facto nós vivemos séculos constrangidos pela dificuldade de percorrer o território, de ir dali a colar. Primeira questão. Segunda questão, este shot infraestrutural põe o dedo na ferida. Qualquer ideia de cidade ou de urbano tem sempre uma leitura forçosamente infraestrutural. Isto é, qualquer que seja a história ou a geografia ou a cultura, não há uma ideia de cidade, por muito diversa que ela seja, que não ande relacionada com uma ideia de infraestrutura. O que nos aconteceu neste momento é que a ideia de cidade como uma coisa metida dentro de uma muralha ou de uma via de cintura interna perdeu o monopólio da infraestrutura. Hoje em dia, depois da disponibilidade de fundos e da modernização do país, desde a rede das telecomunicações, à rede de transporte, à rede da distribuição da água, ou do saneamento, ou da rede energética, estamos a falar em redes infraestruturais, todas elas com um poderosíssimo efeito de mudança das condições de localização. Depois disso, o mapa é completamente diferente. Isto é como soltar demónios no território, não é? Porque a partir daquele momento, aquele ponto que foi tocado pela proximidade a uma rede autoestradal, é como se houvesse outra espacialidade sobreposta no território, não é? Um que é congestionado, onde tu te mexes com dificuldade, e outro que é rápido. Aquilo que é um facto é que esta infraestrutura, como se fosse um sistema arterial,
permite que o heavy metal, portanto aquelas peças grossas, aquelas peças pesadas da urbanização, eu digo pesadas porquê? Porque uma vez que há ali uma grande empresa, uma grande universidade ou um grande centro comercial, isso significa milhares de pessoas, milhares de caminhões, é por isso que eu chamo heavy metal. Portanto, as redes arteriais permitem que esses nódulos, digamos, se localizem em pontos que antes eram completamente insuspeitos. Nós estamos cheios de suportes tecnológicos, de artelhos tecnológicos que nos permitem cavalgar, ultrapassar a fricção que o território produz. Portanto, de alguma forma, nós somos um bocado cibernéticos, não é? E um bocado hipertextuais. A territorialidade da sociedade, que é isso que por defeito se chama o urbano, vive destas coisas. Quer dizer, continua a ser importante o efeito da proximidade, da aglomeração e das vantagens que decorrem disso, só que isso já não explica tudo. Há muitas outras coisas que hoje em dia se podem resolver lendo o território de outra maneira. Eu penso que houve aqui 2 erros trágicos. Um a nível nacional e tomado há já umas décadas largas, foi a aposta ter sido claramente na autoestrada e não na ferrovia. Porque nós podíamos ter conseguido o reforço das cidades do interior e das cidades médias com uma aposta forte na ferrovia, mas o lobby do automóvel teve de facto uma importância enorme. Eu lembro-me, até aos anos 60, 70, nós tínhamos, por exemplo, aqui em Lisboa, as grandes linhas de comboio, Cascais, Sintra e o Norte, que estruturavam a ocupação da área metropolitana. Com o aumento da taxa de motorização, a expansão da-se em mancha de óleo, com todos os efeitos perversos que teve relativamente ao ordenamento da cidade, à perda de qualidade do ambiente urbano, ao descontrole sobre a forma de ocupação do território, com o sacrifício de solo, de recursos naturais, da própria geografia do território. E ao nível da habitação, houve uma mudança também que de algum modo eu diria que foi crítica e que no fundo está na origem da bolha imobiliária, foi quando o investimento deixou de ser feito à pedra e passou a ser feito à pessoa. O que é que eu quero dizer com isto? Exatamente a grande virtude do contrato de desenvolvimento para a habitação que o Nuno Portas concebeu é porque o investimento era feito ao construtor, que tinha que construir de acordo com determinados padrões de qualidade urbanística, a qualidade do próprio edifício, a troco de um financiamento e, por outro lado, de fixar um determinado valor para venda ou arrendamento. É muito mais saudável esse tipo de política do que o financiamento à pessoa, onde já não há nenhum controle nem sobre a qualidade urbana, nem sobre a qualidade da edificação. Eu creio que, não sei, desde antigamente que se faziam feiras e festas ou torneios, até aos palácios de cristal do século XIX, enfim, essa ideia da cidade dos eventos, de haver 2 tempos, digamos, na vida urbana, como na igreja, como nos tempos litúrgicos, o tempo comum e o tempo excepcional, celebratório. Eu acho que a vida que é feita destas 2 coisas. Nunca podemos andar sempre em festa, porque é um gasto enorme, nem nunca podemos andar sempre em registro cinzento claro e cinzento escuro, não é? Tem que haver uns momentos de encontro, de intensificação, etc. É claro que a dita sociedade mediática que existe, como se sabe, vive muito disso, de uma ideia de festivalização, não é? De, em torno de qualquer coisa, fazer um happening, fazer um acontecimento. E se ele tiver uma cobertura global, tanto melhor.
porque nos sente participadores do mapa da globalização. Ter uma Expo que é mundial, ter um campeonato que é, independentemente de ser futebol ou outra coisa qualquer, que é europeu, etc. Dá-te autoestima. Estes momentos de vida excepcional são importantes. Obviamente, operações de exceção custam dinheiro de exceção. E, portanto, a pergunta que se deve fazer é se, apesar desse investimento ter sido muito caro, se houve retorno social desse investimento. E a resposta é, nos casos sim, noutros casos não, e noutros nem por isso. Parque das Nações foi um caso de sucesso no sentido em que, e isso foi uma imposição que nos puseram desde o início, nós tínhamos que projetar para o pós-Expo e pensar como aquilo que era importante para o pós-Expo podia ser utilizado para a Expo. O espaço público da exposição é o espaço onde 80% das pessoas estão. Se fizeram um corte no tempo, durante uma exposição, 80% das pessoas estão na rua. Ou porque estão a caminhar, ou porque estão numa esplanada, ou porque estão a entrar ou a sair, e só as outras é que estão dentro dos pavilhões. E, portanto, o espaço público ganha uma importância enormíssima. Por outro lado, nós tínhamos que pensar ali um espaço público, que era um espaço público para a exposição, mas sempre pensado como é que vai ser utilizado no pós-exposição, sendo que isto será uma área importante da cidade. E, portanto, encaramos sempre como quase que o espaço público do recinto da exposição como o centro histórico, entre aspas, de todo o conjunto da área. No fim da Expo, a Expo tinha aberto há um mês ou dois, eu tive um desafio interessante, que foi então Presidente da Câmara Municipal de Sintra, que foi ter comigo e disse, sei lá, eu acho que os moradores de Sintra merecem tanto como os de Lisboa. Você não quer fazer um projeto para reabilitar o Cacém? Eu disse, quero, com certeza, acho uma coisa muito interessante. Uma semana depois veio ter comigo o Presidente da Câmara de Viseu a dizer, olha, nós gostamos muito da Expo, você não quer desenhar aqui a Feira de São Mateus? E foi depois disso que surgiram os projetos Polis. E, de facto, eu acho que a Expo teve esse efeito, que foi despertar as pessoas para a importância do espaço público. E, a partir daí, houve uma certa contaminação. E nesse aspecto, acho que foi muito importante o programa Polis, porque veio acentuar esse aspecto da qualificação do espaço público, da reabilitação das frentes de água, seja dos rios, seja dos marítimas, das preocupações de uma certa qualidade ambiental e, portanto, nos casos com mais sucesso, noutros com menos sucesso, penso que foi importante o projeto do Polis e aquilo que se conseguiu fazer com o Polis. À medida que vou organizando a minha vida, seja no espaço de um dia, seja no espaço de uma semana ou no espaço de uma vida, vou encontrando formas de me territorializar e de me socializar, de me encontrar com o resto, que é a sociedade, que são diferentes. Portanto, eu um dia posso estar no centro comercial porque fui ao cinema, no outro dia posso estar ali na Praça do Comércio porque fui ver o Papa, estou muitas vezes na autoestrada porque circular é viver, como se diz, não é? E, portanto, não há uma única espacialidade e não há uma única sociabilidade como a gente antes pensava que havia. O espaço público está-se constantemente a reinventar, porque o espaço público é o estar em público, é o estar exposto. E tu podes estar exposto na esquina de uma rua ou no Facebook. E, portanto, as formas de socialização são muito distintas. E todos nós temos geografias distintas, porque distinta é a nossa condição social e os nossos meios e recursos, incluindo os financeiros, para tirar partido quer do relacionamento social, quer do relacionamento espacial. A ideia de cidade, independentemente da escala, do território, da forma, é uma ideia de democracia e é uma ideia de igualdade social. A gente sabe que isso que é música celestial, não é? Já sabemos o suficiente para perceber que não é o quadro territorial que distribui essa coisa, esse bem que se chama igualdade social.
Isso tem que ver com forças sociais e económicas muito mais complicadas. E, portanto, isto funciona ao contrário. É o território, a cidade, o urbano, o que quiserem. É isso que é construído pela sociedade e não o inverso.